Um transatlântico com mais de 2.200 pessoas a bordo navegava pelo Atlântico Norte, a velocidade constante, atravessando uma área onde o gelo era comum. As condições de visibilidade não indicavam perigo iminente. O mar estava calmo, a escuridão era total, e a viagem prosseguia conforme o planejado. Conforme a travessia continuava, incidentes isolados começaram a ocorrer em diferentes pontos do navio, alguns visíveis apenas para alguns e outros impossíveis de observar em sua totalidade. O que aconteceu não deixou uma única imagem ou uma sequência completa, e várias cenas ficaram fragmentadas desde o início. O que realmente aconteceu durante aquela viagem? Por que o Titanic não diminuiu a velocidade naquela noite? Na tarde de 14 de abril de 1912, o transatlântico navegava pelo Atlântico Norte em uma rota já percorrida inúmeras vezes por outros navios, embora as condições daquele dia fossem incomuns. Ao longo do dia, avisos de gelo começaram a chegar de diversas embarcações que navegavam na mesma área. Essas mensagens alertavam sobre a presença de icebergs e grandes campos de gelo flutuando na rota planejada, alguns deles diretamente no caminho que o navio seguia rumo oeste. Os avisos não chegaram todos ao mesmo tempo ou com o mesmo nível de detalhamento. Alguns mencionavam grandes blocos isolados, outros falavam de extensas concentrações de gelo. As mensagens foram recebidas durante a manhã, continuaram durante a tarde e seguiram até altas horas da noite. Cada uma foi anotada e retransmitida pelos operadores de rádio, e várias delas chegaram à ponte de comando, onde os oficiais registraram as informações disponíveis. Apesar desse fluxo constante de avisos, a velocidade do navio permaneceu estável. Desde o início do dia, a velocidade do navio oscilou em torno de 22 nós, um valor típico para uma embarcação desse porte em mar aberto. Não há registro de uma ordem clara para reduzir a velocidade durante o dia. Por que a velocidade não foi ajustada? Com a chegada da noite, o céu estava limpo e a escuridão gradualmente desceu. Os alertas de gelo permaneceram uma ameaça constante. O navio continuou avançando, impulsionado por seus motores a um ritmo semelhante ao mantido durante todo o dia. Nas horas que antecederam a colisão, novas mensagens chegaram reforçando a ideia de que havia gelo em abundância na área. Algumas descreviam grandes campos de gelo, outras falavam de vários icebergs visíveis à distância. Essas informações foram recebidas enquanto o navio continuava seu avanço. Na ponte de comando, os oficiais continuaram sua vigília noturna, monitorando a navegação e as comunicações. A presença de gelo era considerada um risco conhecido nessas latitudes, especialmente naquela época do ano. A velocidade foi mantida sob a expectativa de que a embarcação pudesse manobrar caso um obstáculo visível aparecesse com antecedência suficiente. Essa falta de ajuste, conhecida pelos comandantes, foi incorporada à sequência de decisões que precederam o impacto. Como um iceberg pôde passar despercebido até o último instante? A noite transcorreu sem qualquer perturbação visível, enquanto o navio cruzava o Atlântico Norte, envolto em uma calma incomum. O mar estava tão liso que se assemelhava a uma superfície polida, sem espuma, sem ondas quebrando contra o casco. Essa quietude, que em outras circunstâncias teria sido uma vantagem, tornou-se um fator silencioso que alterou completamente a forma como o gelo podia ser percebido do convés. Nessas condições, os contrastes habituais desapareceram e o horizonte tornou-se uma linha escura, quase uniforme. A escuridão era profunda. Não havia lua iluminando o mar e o céu limpo não oferecia pontos de referência claros. A ausência de ondas eliminou uma das poucas pistas visuais que geralmente denunciavam a presença de gelo à distância, a faixa branca da água quebrando contra uma massa sólida. Naquela noite, esse aviso natural estava ausente. Se havia gelo à frente, ele não gerou nenhum sinal visível até estar muito perto. No alto do navio, os vigias mantinham-se atentos, examinando o horizonte com os olhos fixos na escuridão. Eles se esforçavam para discernir qualquer forma distinta, qualquer sombra que não pertencesse ao céu ou ao mar. A tarefa exigia concentração constante, mas a natureza humana impunha limites que não podiam ser superados apenas com atenção. Na escuridão total, o olho humano leva tempo para se adaptar e mesmo assim perde a precisão quando não há pontos de referência claros. O frio era intenso e o ar límpido, o que poderia dar a impressão de excelente visibilidade. No entanto, essa clareza era enganosa.
Em noites como essa, objetos grandes e próximos podiam se misturar ao fundo escuro até o último momento. O gelo não refletia sua própria luz e sua silhueta se fundia com o ambiente ao redor. Sem ondas, sem reflexos, sem contraste, o iceberg não aparecia como um bloco distinto, mas como uma massa escura quase imperceptível. À medida que os minutos passavam, o navio continuava em frente e o tempo jogava contra os vigias. A visão noturna não funciona da mesma maneira que durante o dia. O olho perde nitidez, as bordas ficam borradas e a profundidade é mais difícil de avaliar. O que parece ser uma sombra distante pode não ser nada, e o que é indistinguível pode já estar perigosamente perto. Nessas condições, a detecção depende de segundos. Quando o iceberg finalmente apareceu no campo de visão, não surgiu como uma imagem clara e definida. Era uma forma que emergiu da escuridão, uma massa que rompeu a linha do horizonte sem dar tempo para processar o que era. Naquele instante, o cérebro teve que interpretar rapidamente o que os olhos mal conseguiam distinguir. O aviso foi dado imediatamente, mas a janela de oportunidade já era mínima. A isso se somava um fenômeno conhecido pelos marinheiros da época, embora difícil de identificar naquele momento. Sob certas condições de temperatura e ar frio, a luz se curva sutilmente e altera a percepção de objetos distantes. O horizonte pode parecer alto e as formas distantes são distorcidas. Não é óbvio, mas contribui para que um objeto grande se torne menos visível até que esteja muito perto. Os vigias agiram no instante em que o iceberg foi identificado como tal. O alerta foi transmitido sem demora, mas a janela de oportunidade era tão estreita que o tempo disponível foi medido em segundos. Não havia chance de detecção precoce que permitisse uma resposta em larga escala. A percepção humana diante da escuridão, da calmaria do mar e da ausência de pontos de referência havia chegado ao seu limite. Por que uma manobra correta não foi suficiente? O aviso veio de cima quando o iceberg já estava à frente. Naquele instante, o tempo se comprimiu até se tornar quase inexistente. O que se seguiu foram segundos em que cada ordem, cada gesto e cada resposta mecânica se sucediam sem espaço para correções. Não havia espaço para deliberação. A manobra começou imediatamente. Na ponte, a reação foi automática. A voz transmitiu a ordem com urgência ao timoneiro, buscando desviar o navio da ameaça que acabara de emergir da escuridão. O timoneiro respondeu instantaneamente, girando o leme com força, seguindo o procedimento aprendido e repetido por anos. O objetivo era claro: mudar o rumo o suficiente para evitar o contato direto. Ao mesmo tempo, medidas foram tomadas nos motores. A instrução foi transmitida à sala de controle apropriada para modificar a operação dos motores. As alavancas se moveram e os indicadores responderam, mas o navio não era leve nem ágil. Cada mudança precisava de tempo para se traduzir em um efeito real no movimento do casco, e esse tempo era escasso. A combinação dos comandos do leme e dos ajustes do motor foi executada rapidamente, mas o comportamento do navio naqueles segundos críticos não pôde ser avaliado de forma imediata e clara. A inércia acumulada, o espaço disponível e a resposta real do casco se sobrepuseram em uma margem extremamente estreita. O navio continuou avançando enquanto o leme começava a forçar uma mudança de direção, e o efeito da virada não foi instantaneamente aparente. Tudo aconteceu em uma sequência fechada, sem possibilidade de correção ou verificação da eficácia da manobra. Naquele breve intervalo, a margem era mínima. A manobra visava evitar uma colisão frontal e aparentemente conseguiu alterar a trajetória, mas não está claro até que ponto essa mudança foi decisiva. A proa começou a desviar, embora o casco continuasse se aproximando do gelo em uma trajetória ainda não totalmente definida. O contato ocorreu enquanto o navio ainda respondia aos comandos, em um momento em que a manobra ainda estava em andamento. O resultado foi uma colisão lateral, diferente do que teria acontecido sem qualquer reação. Não foi um impacto frontal direto, mas também não foi uma evasão completa. O iceberg ficou para trás e o dano já estava feito. O que não se pode determinar com certeza é se havia alguma alternativa real naqueles segundos finais ou se desde o momento em que o iceberg foi avistado, o resultado já estava selado. A manobra foi correta de acordo com os procedimentos conhecidos, mas o momento, o local e a resposta do navio ainda deixam em aberto a questão de por que não foi suficiente. Por que ninguém viu a ruptura? O naufrágio progrediu gradualmente nos momentos iniciais, com o navio ainda iluminado e mantendo uma posição que não sugeria um colapso iminente.
A proa afundou lentamente enquanto a popa permanecia erguida, criando uma inclinação cada vez mais acentuada. Do convés, muitos dos que ainda estavam a bordo perceberam o movimento como uma queda constante, não uma ruptura repentina. Nada indicava claramente que a estrutura estava prestes a ceder. Com o passar dos minutos, a inclinação aumentou. O ângulo tornou-se evidente nos corredores, nas escadas e nos convéses externos. Objetos soltos começaram a deslizar e a água continuou a avançar para áreas que antes permaneciam secas. O navio permaneceu intacto à vista, longo e contínuo, com suas luzes ainda acesas e sua silhueta reconhecível contra a noite. Naquele trecho final, a atenção daqueles próximos ao casco estava focada na popa que subia e na descida imparável da proa. O som da água entrando, o rangido da estrutura e o ruído de elementos se deslocando dominavam a atmosfera. A percepção era fragmentada pelo medo, pela escuridão e pela confusão. Não havia uma visão completa do todo, apenas cenas parciais de diferentes ângulos. Algumas testemunhas relataram ter sentido uma vibração incomum sob os pés, uma sensação breve, porém intensa, distinta do movimento constante do naufrágio. Outras falaram de um ruído agudo, como se algo tivesse cedido dentro do navio. No entanto, essas impressões não eram uniformes nem consistentes. Muitos não notaram nada de anormal naquele momento. A posição extrema do casco impedia qualquer observação clara. Com a popa erguida, a estrutura estava sujeita a tensões invisíveis do exterior. Aqueles que observavam da água ou à distância viam uma silhueta escura, inclinada e em movimento, mas não conseguiam distinguir detalhes precisos. A escuridão e o caos impossibilitavam uma observação contínua e ordenada. Alguns afirmaram ter visto o navio adernar ainda mais repentinamente, como se a queda tivesse acelerado por alguns segundos. Outros sustentaram que a descida foi contínua, sem mudanças abruptas. Os relatos se contradiziam, mesmo entre pessoas que estavam relativamente próximas umas das outras. A falta de um ponto de referência estável significava que cada percepção era diferente. Não havia um momento claramente identificável em que todos pudessem apontar uma ruptura visível. Nenhuma separação óbvia da estrutura da superfície foi descrita. Para muitos, o navio simplesmente desapareceu debaixo d'água em uma sequência final e confusa, envolta em sons, gritos e escuridão. A ideia de que o casco havia se partido não se fixou na memória coletiva daquela noite. Após o naufrágio, as primeiras reconstruções partiram do pressuposto de que o navio havia afundado inteiro. Os relatos disponíveis não ofereciam uma descrição clara de uma ruptura visível, e a maioria dos depoimentos não mencionava uma separação completa em duas partes. Por décadas, essa versão permaneceu a explicação aceita do que aconteceu nos momentos finais. No entanto, alguns relatos isolados continuaram a apontar para sensações estranhas no momento final. Pessoas que estavam na popa mencionaram uma inclinação extrema, seguida de um solavanco repentino. Outras se lembravam de um som distinto, mais alto que os demais, pouco antes de o navio desaparecer de vista. Nenhum desses depoimentos concordava em detalhes suficientes para reconstruir uma cena clara. A falta de uma visão direta também se devia à posição dos observadores. Aqueles que estavam na água viam o navio por baixo e à distância, sua silhueta recortada contra o céu noturno. Os que estavam a bordo estavam em constante movimento, sem uma perspectiva completa do todo. Ninguém tinha uma visão clara e desimpedida de toda a estrutura no momento crítico. Por muito tempo, essa falta de confirmação visual deixou a questão em aberto. A ruptura tornou-se uma possibilidade discutida, mas não um fato aceito. As descrições contraditórias e a falta de evidências visíveis impediram uma conclusão definitiva. O naufrágio continuou sendo interpretado como um afundamento gradual de uma única embarcação. 5. Por que o navio visível não respondeu? À medida que o transatlântico se aproximava do seu destino, a noite no Atlântico Norte permanecia clara e silenciosa. O mar estava calmo e o céu sem lua oferecia uma escuridão profunda em todas as direções. Nessas condições, qualquer luz que surgisse no horizonte podia ser vista a grande distância. Não havia ondas para obscurecer os flashes nem nevoeiro denso para os turvar. A visibilidade, pelo menos para as luzes, era ampla. Quando a gravidade da situação se tornou evidente, sinais visíveis começaram a surgir do navio em perigo.
Sinalizadores luminosos subiram ao céu noturno, um após o outro, perfurando a escuridão com flashes breves e brilhantes. Cada lançamento desenhava um arco de luz que desaparecia lentamente antes de sumir. Do convés, esses sinais eram claros, inconfundíveis, concebidos para atrair a atenção de qualquer embarcação num raio considerável. Os sinalizadores não foram lançados isoladamente nem acidentalmente. Foram enviados em intervalos, seguindo um padrão reconhecível por marinheiros experientes. Cada explosão iluminava momentaneamente os arredores, refletindo na água calma como um espelho escuro. Eram sinais visíveis, destinados a serem vistos de longe, mesmo por navios que não estivessem em contato direto. A certa distância, outra embarcação estava parada ou se movendo lentamente na mesma região do oceano. Não estava a centenas de quilômetros de distância, mas relativamente perto, dentro de um alcance que, em circunstâncias normais, teria permitido a fácil observação das luzes subindo ao céu. A distância exata nunca pôde ser estabelecida com absoluta precisão, mas estimativas posteriores a situaram curta o suficiente para permitir uma resposta. Do navio em perigo, algumas pessoas observaram luzes no horizonte que pareciam pertencer a outra embarcação. Não eram estrelas ou reflexos aleatórios. Eram pontos de luz baixos e constantes, com a aparência típica de uma embarcação parada ou se movendo em baixa velocidade. Essa visão reforçou a esperança de que os sinais estivessem sendo vistos e compreendidos. Durante toda a noite, os foguetes continuaram a subir. Cada um representava um chamado direto, um apelo silencioso a qualquer navio que pudesse vê-los. No entanto, nenhuma resposta veio da outra embarcação. Nenhuma luz se aproximando foi observada, nem houve manobras óbvias que indicassem uma reação. A silhueta distante permaneceu no mesmo lugar, inalterada. Apesar dos sinais, não houve movimento em direção à área do naufrágio, nem qualquer indicação clara de que a gravidade da situação tivesse sido compreendida. A falta de resposta tornou-se cada vez mais perturbadora à medida que os minutos passavam. Os sinalizadores continuaram a subir, mas o horizonte não mostrava nenhuma mudança. O outro navio ainda estava lá, visível, mas imóvel. A distância, embora não exata, parecia curta o suficiente para permitir uma reação dentro de um prazo razoável. Algumas interpretações surgiram mesmo durante a noite. Do navio que afundava, presumia-se que a outra embarcação estivesse vendo os sinais e que, em algum momento, iniciaria uma aproximação. Essa expectativa persistiu por um tempo, alimentada pela presença constante daquelas luzes distantes. A espera tornou-se cada vez mais tensa. Os foguetes iluminavam brevemente a cena e, em seguida, tudo voltava à escuridão. Cada clarão era seguido por segundos de silêncio visual, durante os quais o horizonte parecia inalterado. A repetição desse padrão reforçou a sensação de que algo não estava funcionando como deveria. Naquele momento, a dúvida não residia mais na visibilidade dos sinais, mas em outra coisa. Por que não havia reação? Do convés, as luzes ainda estavam lá, a distância não parecia intransponível e o tempo continuava a passar sem resposta. Por que os botes salva-vidas não foram suficientes? À medida que a gravidade dos danos se tornava evidente, uma realidade silenciosa se impôs no convés. Os recursos disponíveis pareciam incapazes de lidar com o número de pessoas a bordo. Os botes salva-vidas estavam lá, visíveis, alinhados em ambos os lados, mas seu número logo começou a contrastar fortemente com a escala da evacuação iminente. Essa desproporção não era imediatamente aparente, tornou-se clara à medida que o processo se desenrolava e o tempo se esgotava. O navio transportava mais de 2.000 pessoas, entre passageiros e tripulantes. Diante desse número, os botes salva-vidas disponíveis ofereciam capacidade limitada. O sistema não foi projetado para evacuar todos de uma só vez, mas sim para transferir grupos para outros navios que, em circunstâncias normais, viriam em seu auxílio. Essa ideia fazia parte do plano original, mas naquela noite, a ajuda não se materializou imediatamente, expondo as limitações do esquema pretendido. Assim que a ordem para preparar os botes salva-vidas foi dada, iniciou-se um processo que nunca havia sido ensaiado em uma situação real dessa magnitude. Os membros da tripulação designados agiram de acordo com instruções gerais, mas sem experiência prévia em um cenário como o que se desenrolava. Cada bote teve que ser preparado, carregado e baixado, enquanto o navio continuava a adernar. O embarque não foi uniforme.
Alguns desembarcaram rapidamente, enquanto outros o fizeram com espaços vazios. Nos primeiros momentos, a magnitude do perigo não foi compreendida por todos, e houve relutância em embarcar em botes menores no meio da noite. Essa hesitação inicial pode ter contribuído para a ocupação parcial de vários botes, reduzindo ainda mais a capacidade efetiva naqueles momentos iniciais. O processo progrediu em paralelo com o naufrágio. Enquanto um bote estava sendo preparado, o ângulo do navio mudou, dificultando as manobras. Os convéses não estavam mais nivelados e a descida tornou-se cada vez mais complexa. A coordenação exigia velocidade, mas também cuidado, já que qualquer erro poderia causar mais acidentes. À medida que os minutos passavam, a sensação de escassez tornou-se mais pronunciada. As pessoas começaram a perceber que suas opções eram limitadas. A presença dos botes salva-vidas, longe de oferecer segurança, ressaltou a fragilidade do sistema diante de uma emergência dessa magnitude. O enchimento dos botes salva-vidas não seguiu um padrão consistente. Em alguns casos, a prioridade era colocá-los na água rapidamente antes que o ângulo do navio os tornasse inutilizáveis. Em outros, tentou-se enchê-los até a capacidade máxima, mas o tempo, a confusão e as condições variáveis interferiram. O resultado foi uma distribuição desigual das pessoas resgatadas. À medida que os botes salva-vidas se afastavam, o convés ficava cada vez mais desprovido de alternativas visíveis. A lacuna entre o número de pessoas e os recursos restantes parecia aumentar a cada minuto que passava. Nos momentos finais, quando não havia botes salva-vidas disponíveis ou as condições impediam seu uso seguro, a evacuação foi interrompida. Permaneceu incerto se essa interrupção se devia unicamente à falta de recursos ou se outros fatores, como o tempo, a inclinação do navio ou decisões tomadas sob pressão, também desempenharam um papel. O que ficou exposto foi um sistema que, diante de uma emergência total, não conseguiu fornecer uma resposta suficiente para todos. A questão que permanece é se a escassez de barcos por si só explica o resultado, ou se foi apenas um dos vários fatores que convergiram naqueles minutos finais. O tiroteio realmente aconteceu naquela noite? A evacuação prosseguiu sob crescente tensão, enquanto o navio continuava a adernar. A noite estava completamente escura, o mar permanecia calmo e o convés estava repleto de movimentos caóticos. Pessoas que não se conheciam estavam amontoadas em espaços cada vez mais confinados, com instruções gritadas e uma sensação de urgência aumentando a cada minuto. Nesse contexto, cada som assumia uma intensidade diferente, amplificada pelo medo e pela confusão. Entre os oficiais encarregados de manter a ordem, havia um elemento não visível a todos, mas parte do equipamento padrão: armas de fogo. Elas não eram excepcionais nem improvisadas para aquela noite. Estavam lá como parte do equipamento padrão, destinadas a situações específicas que exigem autoridade e controle. Sua presença não implicava necessariamente seu uso, mas introduzia uma possibilidade que, em meio ao caos, se tornava perturbadora. À medida que os botes salva-vidas eram preparados e baixados, a multidão se reunia nos pontos de embarque. Vozes se sobrepunham, ordens se misturavam e a percepção do ambiente se fragmentava. Nem todos ouviam a mesma coisa. Em meio ao ruído constante, alguns afirmaram ter ouvido explosões breves e secas, diferentes de qualquer outro som daquela noite. Esses relatos começaram a surgir após o naufrágio, quando os sobreviventes compartilharam o que acreditavam ter ouvido ou visto. Alguns falaram de tiros disparados para o ar, para impor silêncio ou dispersar uma multidão. Outros afirmaram ter visto um oficial apontar uma arma em meio ao caos. Os relatos concordavam no ponto essencial: a presença de tiros, mas divergiam nos detalhes. Ao mesmo tempo, outros sobreviventes negaram ter ouvido ou visto algo do tipo. Para eles, a noite foi dominada por gritos, ordens e ruídos estruturais, mas não por explosões. Em suas memórias, não havia tiros ou disparos. Essa contradição tornou-se o cerne do mistério. Dois conjuntos de depoimentos que não podiam ser reconciliados. O caos no convés dificultava qualquer observação precisa. A iluminação era irregular, com algumas áreas quase na escuridão e outras momentaneamente iluminadas. As pessoas se moviam, tropeçavam, paravam e depois seguiam em frente novamente. Nesse cenário, identificar a origem exata de um som era quase impossível. Um ruído agudo podia ser confundido com o clangor de metal, uma válvula liberando pressão ou um objeto caindo.
A percepção auditiva também era alterada pela situação. O estresse extremo modifica a forma como os sons são registrados. O que para alguns era um tiro claro, para outros poderia ter sido um ruído mecânico ou uma batida contra a estrutura. A falta de um ponto de referência comum significava que cada experiência era diferente. Aqueles que afirmaram ter ouvido tiros localizaram esses sons em momentos específicos durante a evacuação, quando a pressão nos pontos de embarque era maior. Eles falaram de momentos em que a ordem parecia estar se desfazendo e em que era necessária intervenção imediata para evitar que a situação saísse do controle. Nesses relatos, os tiros não foram apresentados como um incidente isolado, mas sim como uma resposta extrema a um ambiente caótico. No entanto, nenhuma dessas versões concordava totalmente sobre o número de tiros disparados, sua localização exata ou a identidade do atirador. Alguns mencionaram um único tiro, outros falaram de vários. Alguns os localizaram em um convés específico, outros em uma área diferente. Essa falta de consenso enfraqueceu a possibilidade de uma reconstrução clara. O silêncio de outras testemunhas aumentou a confusão. Pessoas que estavam perto dos supostos locais dos disparos afirmaram não ter ouvido nada de anormal. Para elas, a noite foi barulhenta, mas não por causa de tiros. Essa discrepância não pôde ser facilmente resolvida, já que ambos os grupos falavam com base em experiências vividas no mesmo local e horário. A presença confirmada de armas não resolveu a questão. Sua existência não implicava que elas tivessem sido usadas. Tampouco havia qualquer evidência física posterior para confirmar os disparos, como cartuchos ou danos visíveis. O local não permitia a preservação desse tipo de evidência, e qualquer vestígio teria se perdido no mar. Por que o que aconteceu na sala de rádio jamais pôde ser reconstruído definitivamente? Enquanto o navio afundava lentamente, uma das áreas mais críticas permaneceu ativa em meio ao desastre, a sala de comunicações. Ali, o trabalho não parou após o impacto, nem quando a água começou a inundar o interior do navio. Os sinais continuaram a ser enviados, um após o outro, numa tentativa desesperada de sinalizar a situação e pedir ajuda antes que fosse tarde demais. Enviar mensagens não foi um ato isolado nem breve. Por um longo período, as transmissões permaneceram ativas, repetindo o pedido de socorro e fornecendo informações básicas sobre a posição do navio. O esforço foi mantido mesmo quando as condições pioraram e o ambiente se tornou cada vez mais perigoso. A sala de rádio tornou-se um dos últimos lugares onde ainda se tentava manter uma função operacional clara. Ao contrário de outras áreas do navio, esse espaço era apertado e repleto de tensão. O zumbido constante dos equipamentos, a vibração da estrutura e a consciência de que o tempo estava se esgotando criaram uma atmosfera extrema. As pessoas ali trabalhavam sob pressão, cientes de que cada mensagem poderia fazer a diferença, mas também de que a margem de erro estava diminuindo. Conforme os minutos passavam, conflitos começaram a surgir na sala. Não se tratavam de discussões longas ou formais, mas sim de breves confrontos, fruto do estresse e da urgência. As prioridades nem sempre coincidiam, e as decisões precisavam ser tomadas imediatamente. Nesse contexto, a coordenação tornou-se frágil, e qualquer discordância assumia uma importância desproporcional. Os relatos do que aconteceu ali começaram a divergir quase desde o início. Um dos sobreviventes apresentou versões diferentes dos eventos em momentos distintos. Em um relato inicial, descreveu uma cena de confronto direto, com brigas e ações extremas. Mais tarde, a mesma pessoa apresentou uma versão diferente, com menos violência e um desenrolar diferente dos acontecimentos. Essas variações não eram pequenas. Detalhes cruciais mudavam, como quem estava presente em determinados momentos, quais ações foram tomadas e como a situação foi resolvida. Cada nova declaração alterava o quadro anterior, criando uma sequência difícil de acompanhar e ainda mais difícil de confirmar. Não se tratavam de nuances menores, mas de diferenças substanciais. A dificuldade em reconstruir o que aconteceu foi agravada pelo fato de que as outras pessoas envolvidas não sobreviveram. Sem seus relatos, qualquer tentativa de comparar as narrativas permaneceu incompleta. A história da sala de rádio passou a depender quase inteiramente de uma única voz, e essa voz não se manteve consistente ao longo do tempo. O contexto não ajudou na precisão.
A pessoa que prestou o depoimento o fez após ter passado por uma experiência extrema, marcada por medo, exaustão e perda. A memória, sujeita a tal impacto, não funcionou como um registro exato. As lembranças podiam ser alteradas, misturadas ou reorganizadas ao longo do tempo, mesmo involuntariamente. Apesar das contradições, alguns elementos permaneceram constantes. Sinais de socorro foram enviados e permaneceram ativos durante grande parte do naufrágio. A sala de rádio não foi abandonada imediatamente e o trabalho continuou o máximo possível. Essa persistência é um dos poucos pontos firmes em meio a uma narrativa fragmentada. O mistério não é se os sinais foram enviados, porque isso é indiscutível, nem se houve tensão, porque o contexto a tornou inevitável. A lacuna reside nos detalhes concretos, nas ações específicas que ocorreram naquele espaço fechado enquanto o navio se aproximava do seu destino. O que aconteceu na sala de rádio ficou preso entre a urgência do momento e a fragilidade da memória humana. Sem registros claros, sem múltiplas testemunhas e com relatos que mudaram ao longo do tempo, a sequência exata se perdeu para sempre. O naufrágio do Titanic foi o resultado de uma combinação de decisões, circunstâncias naturais e limitações técnicas que convergiram em um momento crítico. Embora muitos eventos tenham sido reconstruídos, outros permaneceram incompletos desde o início, fragmentados entre depoimentos parciais e situações que jamais poderiam ser observadas diretamente. Mais de um século depois, a tragédia ainda é marcada por essas perguntas sem resposta. Não por falta de investigação, mas porque nem tudo deixou vestígios. O Titanic permanece como um lembrete de quão longe o conhecimento humano pode chegar e onde o desconhecido começa.